29 de outubro de 2025, quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Quartou, sintam-se bem acolhidos, bem-vindos. Uma alegria nós ouvirmos a palavra de Deus e meditarmos sobre ela em nossa vida todas as manhãs. Que Deus abençoe a todos vocês. Iniciemos esse nosso programa nesta quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 26 ao 30. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com o seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os tornou justos, e aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, que palavra bonita hoje, capítulo 8 de Romanos, né? Versículo 27, tão bonito, né? O 28, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Muito bem, nós estamos ouvindo a carta aos Romanos há vários dias, já desde a outra semana. O autor da carta aos Romanos é o próprio apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita mais ou menos entre o ano 57 e 58, quando Paulo estava na terceira viagem missionária. Provavelmente foi escrita em Corinto, essa carta. E o destinatário é a comunidade cristã que vivia em Roma, né, composta por judeus e gentios. O objetivo dessa carta é apresentar de forma sistemática o evangelho da graça de Deus, mostrando que a justificação vem pela fé e não pelas obras da lei. É o tema central dessa carta aos Romanos, tá? Antes só de nós avaliarmos cada versículo, é importante a gente entender um pouquinho a estrutura da carta, né? Nós podemos subdividir a carta aos Romanos em 3 grandes partes. Do capítulo 1 até o 8, Paulo vai falar que sobre a justificação e a vida no Espírito. Depois do capítulo 9 ao capítulo 11, ele vai falar sobre o lugar de Israel no plano de Deus. E depois, do capítulo 12 ao 16, ele vai falar da vida cristã, de maneira prática na comunidade, como viver de maneira cristã. Então nós estamos nessa primeira parte, que é do capítulo 1 ao 8, que ele vai falar da justificação e a vida no Espírito. E então o capítulo 8 é o ponto culminante dessa primeira parte. A vitória do Espírito sobre o pecado e a morte, a esperança da glória futura, tá? Muito bem. Então nós vamos avaliar um pouquinho de 2 em 2 versículos. Olha só, começamos com o versículo 26 e 27 desse capítulo 8. O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. Paulo, ele reconhece a nossa limitação, né? Sobremaneira na oração, na compreensão da vontade de Deus. E ele diz que o Espírito é quem ora em nós com gemidos inefáveis, tá? Aqui indica profundidade, ou seja, o Espírito, ele perscruta o mais íntimo do nosso ser,
perscruta o nosso coração, né? Entende o nosso íntimo. É muito bonito isso, saber que Deus nos compreende na nossa intimidade, né? Quando nós não conseguimos rezar, minha gente, ou orar, como queiram falar, o Espírito ora em nós, né? Então, na vida espiritual e pastoral, essa consciência nos convida a entregar o controle da oração ao Espírito Santo, tá? Então, Paulo está dizendo, não somos nós os protagonistas, os condutores da vida espiritual, mas é o próprio Espírito Santo de Deus, né? Lembrando que Paulo ele quer mostrar que as nossas iniciativas elas são importantes, mas as nossas obras não são suficientes, né? É preciso a graça de Deus, e nós a conquistamos, nós a tocamos pela fé. Por isso que ele fala, o justo é salvo pela fé e não pelas obras, tá? Porque ele diz assim, se for só pelas obras, só pela prática religiosa, nós não conseguimos entrar na intimidade de Deus. Deus precisa ter uma iniciativa divina, né? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, né? Não significa que tudo que acontecerá ao justo, aos que amam a Deus, né, é bom em si mesmo. Mas que Deus pode transformar qualquer situação que tenha aparência de mal em bem para os que o amam, né? Então, aqueles que são chamados segundo o seu desígnio, ou seja, isso se refere aos que respondem ao chamado de Deus com fé. É uma promessa de esperança, né? Mesmo diante das perdas, dos sofrimentos, das dificuldades da vida, quando nós amamos a Deus, nós devemos levar a certeza, né? Devemos levar a certeza de que a providência divina está cuidando de nós, né? Deus está agindo mesmo quando nós não entendemos de que forma, como, mesmo quando parece Deus estar silencioso, no silêncio, o projeto de Deus está se cumprindo em nossa vida. Então, o que cabe a nós? Amar a Deus, né? Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Se você ama a Deus, serve a Deus de maneira íntegra, leve a certeza de que Deus está cuidando de você, né? E mesmo as coisas más que nos acontecem, se nós estamos no amor de Deus, elas nos servirão para o nosso amadurecimento, nosso crescimento. A gente tem que levar essa certeza, gente, né? É isso que Paulo está tentando dizer. Depois, no versículo 29 e 30, que ele vai dizer assim, aqueles que Deus contemplou com o seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito de uma multidão de irmãos. Aqueles que Deus predestinou também os chamou, e aos que chamou também os tornou justos, e aos que tornou justos também os glorificou. Que bonito isso, né? Bonito, muito bonito. Então ele aqui escreve 5 etapas no plano salvífico. Primeiro, aquele que conheceu de antemão. Deus, em seu amor eterno, nos viu e nos escolheu antes da criação, antes de nos criar. Nós somos escolhidos. Ele nos predestinou, não no sentido de fatalismo, tá, gente? Mas no sentido de vocação ao amor, de vocação à santidade, de chamado. É sempre um convite. Deus não obriga ninguém a nada, né? A palavra predestinar significa convidar. Ele nos chamou pela pregação, pela fé. Ele nos justificou pelo batismo, pela fé. Ele nos glorificou, né? Quando nós entramos em comunhão com Cristo que está glorificado. Então, essa progressão, né? Ela mostra que a salvação ela é obra de Deus do início ao fim. Ao ser humano cabe simplesmente responder. Mas não é o protagonista é Deus. E aí muda um pouquinho a compreensão. Qual a compreensão judaica
de que nós precisamos realizar obras religiosas, rituais, para que possamos obter a santificação, o perdão dos pecados, a justificação. E Paulo está mostrando, olha gente, as nossas obras não servem de nada, né? É Deus quem faz tudo do começo ao fim. A nós cabe somente uma resposta. Ele não está desprezando as obras. Ele está dizendo que as obras devem constituir uma resposta. Deve ser compreendidas como uma resposta às nossas obras. Quando a gente entende isso, eu já falei para vocês num outro dia que a gente estava meditando essa carta, a gente começa a fazer as coisas não pela lei, pelo preceito, mas porque amamos a Deus. Né? Aí muda a chave, muda o jeito de viver a fé, muda o jeito de cumprir a religião. Né? Então é muito interessante isso, muito interessante. Mas é uma questão de uma nova compreensão da palavra, né? Então, o Espírito Santo, de maneira conclusiva, para a gente entender, é quem sustenta a oração da igreja, quem intercede quando nós nos percebemos fracos. Deus transforma todas as coisas em bem para os que o amam. Então a história de salvação é uma cadeia de amor divino. Conhecer, predestinar, chamar, justificar, glorificar. Tudo inicia em Deus. Tudo se inicia em Deus. Então, minha gente, que nós nos sintamos amados a partir desta palavra. Eu gostaria que vocês levassem para esse dia, alguns questionamentos, Por exemplo, em que momentos eu sinto o Espírito Santo rezar em mim, mesmo no silêncio? Você já percebeu o Espírito Santo rezar em você? Outra pergunta: quais situações difíceis Deus transformou bem na sua vida? Deus transformou em bem algum mal aparente, alguma situação difícil? Em quais situações? Uma outra pergunta: como você pode colaborar com o plano de Deus, sendo mais conforme a imagem de Jesus Cristo, a imagem do Filho de Deus, Pai? Eu gostaria também que vocês levassem, além dessas questões, esse versículo, leve para o seu dia esse versículo tão bonito, que é o versículo 28 desse capítulo 8. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Tudo contribui para o bem. Eu não sei o que você tem vivido, se você tem vivido momentos de medo, de preocupação, de ansiedade diante de alguma expectativa. Eu não sei se você tem vivido momentos de sofrimentos, de perdas, de ganhos, enfim. Leve para a sua vida, para esse dia, essa frase: tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. O que nos cabe é amar a Deus. O resto, todo mal vai se transformar em bem. Deus está cuidando de nós. Confiemos nisso. Queridos, desejo a vocês uma excelente quarta-feira, com muita paz, saúde, alegrias. Obrigado por vocês me acompanharem, rezarem junto comigo. Vocês que me acompanham pelas redes sociais, não esqueçam de curtir. É importante a curtida, seja no Facebook, no YouTube. Não esqueçam de curtir e também de compartilhar para mais pessoas a palavra de Deus. Você que me escuta pela rádio Rainha da Paz, continue conectado para escutar uma boa música católica. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.